Muito bem, gente. Tudo bem? Agora sim. Desculpa, estava com dificuldade para o início da gravação aqui funcionar. Orientação rápida, né, sobre aquilo que temos de material, o que vamos fazer com aquele material que está lá no grupo. Eu mandei uma imagem de um texto e de uma proposta que não são da UEL. Vocês vão falar assim, professora está mandando proposta maior, de exemplo maior, por que ela está mandando isso aqui para a gente? Eu mandei um texto, esse de exemplificação lá do grupo, que foi um texto com nota máxima na FUVEST. Vocês vão dizer assim, meu Deus, professora FUVEST, por quê? Porque a gente vai trabalhar um pouquinho hoje com construção de encadeamento lógico. E esse texto da FUVEST, né, ele é um texto recente, eu acho ele assim incrível para entendimento do que é o encadeamento lógico, né? A gente avançou algumas aulas já, eu trouxe para vocês experimentações, realmente assim, tema a partir de trecho, tema a partir de música, eu trouxe tema a partir de uma construção mais formal, menos formal, mais subjetiva, menos subjetiva. Então, a intenção era assim, que vocês pudessem vivenciar, né, realmente experienciar essas variações de composição temática pelo início, assim, do curso. E aí, agora que a gente tem datas, né? Vocês viram que a UEL divulgou data, e então, tendo data em mãos, a gente começa um processo que vai aprofundando um pouco mais, trazendo mais detalhamento dessas composições. Então, eu queria que vocês pegassem, primeiro, o texto que eu mandei no grupo, esse texto que é um texto de exemplificação que eu mandei ali, vou projetar ele aqui também. Tem a proposta e tem o exemplo, tá? Eu queria que vocês lessem inicialmente a proposta, que é sobre solidariedade, e já vamos fazer na sequência aqui a análise do que a gente vai desenvolver, que é o exemplo, tá? Então vamos lá. Ó, vou pôr para vocês ali, então, o texto também. E aí a gente já faz uma análise coletiva, mas podem ir abrindo, que eu vou projetar aqui. A primeira, perdão, é a imagem que tem, então, a produção, o exemplo. Está escrito entre o culto ao eu e a coletividade da resistência. Tá, vou baixar ele aqui também. Leitura silenciosa, sem grifo. Depois a gente avança na sequência.
Ok, gente. Hora que estiver ok, que vocês falarem assim, consegui fazer uma leitura, mesmo que superficial, me falem, porque eu queria, então, falar um pouquinho sobre o que é o encadeamento lógico, como que a gente vai levar isso para a nossa produção. Se vocês tiverem lido, quando vocês tiverem lido, solta um joinha para eu saber que deu certo, que vocês já leram, tá bom? Vamos lá. Uhum. Ok. Bom, então, vou começando a orientação, aí quem está finalizando, finaliza a leitura para que a gente use, né, como recurso depois de apoio para entendimento. Ó, então, a proposta era assim, as relações sociais por meio da solidariedade, por aqui, ó. As relações sociais por meio da solidariedade. Bom, então, o que, que tem a ver FUVEST e UEL, né? Vocês devem estar se perguntando, questionando por que, que eu estou fazendo isso e tal. Então, assim, se vocês forem comparar comigo, vocês fiquem à vontade para expor opiniões aqui no chat. Se vocês forem comparar comigo o texto de nota máxima que a gente tem da UEL e esse de nota máxima que é da FUVEST, eu, como professor, e eu acredito que vocês, como alunos capazes, né, de fazer uma leitura crítica, vão concordar que o peso desse texto aqui, em termos de formalidade, apresentação de complexidade, ele é maior, né? Acho que vocês notaram que esse texto aqui, na minha concepção, ele é assim, um texto que tem uma profundidade, um desenvolvimento mais elaborado do que aquela nota máxima da UEL. Concordam comigo? Vocês perceberam isso? Naquele do Shapiro? Então, quando a gente pensa nisso, por que eu trouxe este? Porque a gente está imaginando e pensando em desenvolvimento do curso, seguindo qual ordem? De um desenvolvimento que gere diferencial, né? Que saia, que extrapole o que a gente já tem de produtivo da prova, já tem de produtivo nesse cenário. Então, ali, quando ele começa, olha lá, né? Vou ler com vocês e a gente vai fazendo as ponderações. Ele começa ali o título: Entre o culto ao eu e a coletividade da resistência. O título de uma dissertação nunca será o primeiro ponto que a gente coloca, é sempre o último, né? Por quê? Porque a gente vai provavelmente tentar fazer uma ponte entre esse título e alguma das informações que eu apresentei durante a minha argumentação. Então, deste texto aqui, o que a gente leva sobre o título? O título que tem esse entre tal coisa e tal coisa, ele é um título que funciona bem, porque ele mostra que é uma proposta de discussão. Então, se tem o entre, tem discussão. A gente vê um início que não é um início tradicional. Vejam que começou a partir do sermão do Santo Antônio, né, aos peixes, em que o Antônio Vieira faz essa analogia entre o contexto dos peixes e do caráter, né, da realidade na qual se aplicava essa situação. Então, da introdução, o que eu quero que vocês revisitem, né? Releiam comigo ali. Tem um repertório, não é um repertório típico de Enem, jamais será, o UEL não vai querer isso. Tem uma construção que valida, que confirma, né, essa perspectiva social em torno dessa questão, então tem, né, isso está ali, ele cita o sermão e ele faz uma ponte, uma analogia, ele compara isso,
com a situação de desenvolvimento do tema, tanto que ele cita, olhem o segundo período, ó, apesar de escrito há séculos, o sermão continua a traçar paralelos com a realidade atual, em uma contemporaneidade marcada pelo individualismo. As relações sociais são voltadas aos próprios interesses, sendo a solidariedade um ideal de resistência frente à devastação do pescado. Então, vejam, ele usa o repertório literalmente como um pano de fundo, né, um ponto de comparação entre o que ele expôs e a outra informação. Se eu tiver um repertório, essa dúvida talvez surja na hora que vocês forem escrever. Se eu tiver um repertório que sai um pouquinho dessa questão do repertório de bolso, do repertório comum, que eu consiga trazer um repertório diferente aqui, eu posso? Pode. Só que você tem que lembrar que será mais contextual do que tudo, né? Sem propor aquele marcador de fato histórico, ponto, atualidade, frase, tema. Livro, ponto, problematização, frase, tema. Então, essa introdução ela não pode ficar parecida com a introdução Enem. Eu tenho que ter uma introdução que toque na questão e passe pela questão temática e já problematize e apresente tese, né, como ele fez aqui. O que é, então, olha só, o tema e qual foi a tese? A temática era relações sociais por meio da solidariedade. Como que ele definiu tese aqui? Apesar de escrito há séculos, o sermão continua a traçar paralelos com a realidade atual. Então, quais são os paralelos que o sermão do padre Antônio Vieira traça com a realidade? Ele diz que em uma contemporaneidade marcada pelo individualismo, então ele cita individualismo, as relações sociais são voltadas aos próprios interesses, sendo a solidariedade um ideal de resistência frente à devastação do pescado. Então, ele estabelece causa, né? Ele cita o individualismo e ele diz que, num contexto geral, as pessoas estão voltadas aos próprios interesses, o que confirma qual tese? A solidariedade, nesse sentido, é um ideal de resistência frente à devastação do pescado. Então, continua a ideia da marginalização? Continua, né? Está ali. Houve problematização? Temos uma problematização. E a tese, então, ela traz o ponto assim, que impacta, que deixa claro posicionamento sobre isso. Então, eu tenho 2 períodos de introdução. Posso ter 2 ou 3 períodos, posso ter 2 ou 3, desde que eu respeite e evite estruturas típicas do Enem, nesse caso. Então, sem citar Constituição, repertórios generalizados, porque isso vai gerando desconto, tá? Passo a passo ali o desconto também. Gente, se quiserem falar, escrever, me manda. Eu vou falando, vocês vão complementando aí, tá bom? Bom, aí o que chamou a atenção de vocês durante a leitura da argumentação do D1, por exemplo? A mim tem um ponto que chama atenção. Eu queria que vocês me mostrassem se vocês perceberam ou não qual é esse ponto e por que ele é um ponto assim muito importante, né, nesse sentido. Vamos lá, pensei. Do desenvolvimento 1. Qual a informação importante que tem nessa parte? Vamos lá.
E aí? O que vocês notaram de composição de argumentação, gente? Vocês sentiram assim que tem uma diferença em relação à estrutura de parágrafo normal, né, do que vocês estão acostumados a encontrar, por exemplo, numa proposição tradicional. Reparem que ele tem o tópico frasal, ele começa com esse tópico frasal, né, ó, o argumento. Então, vamos fazendo uma revisitação, ó, para quem tinha se perdido um pouquinho aí. Vou voltar. Na introdução, então, ele fez nesse texto aqui uma contextualização a partir do repertório, e aí asterisco, porque não é um repertório padrão Enem, não é um repertório típico, ok? Não é. Outro ponto importante, a gente olha para essa parte e vê que tem uma tese, né? Como eu falei ainda há pouco, ainda na introdução. Ó, no segundo período da introdução, temos uma tese. Essa tese, ela é uma afirmação que retoma a frase tema e confirma ou propõe o posicionamento, certo? Quanto aos desenvolvimentos, deu tempo de vocês darem uma lida, né? Então, veja lá, com efeito ao predomínio do culto ao eu na sociedade moderna. Ponto. Fechou. Então, eu tenho em cada argumento, eu tenho conectivo, sequencial, ok? Eu tenho o tópico frasal com a ideia central do parágrafo. E essa ideia central, quem que ela está retomando, gente? Ó, retomar tese. Tenho que voltar a beber da fonte lá de onde eu apresentei essa informação. Muito bem. Em relação a repertório dentro do parágrafo, vamos lá. Vocês repararam que no primeiro desenvolvimento, quem leu, o que tem no primeiro desenvolvimento, gente? Vamos lá. Fala para mim que escreve o que vocês viram que tem como comprovação nesse desenvolvimento 1. Ana, o argumento, que é o tópico frasal, a ideia central, ela é uma ideia mais objetiva, geralmente, né? Então, quando ele retoma, ó, há o predomínio do culto ao eu na sociedade. Isso porque ela constrói na sequência a explicação. Depende muito de cada aluno, mas assim, pelo menos 3 períodos é importante que a gente tenha dentro do parágrafo. E quando a gente tem 3 períodos, a gente tem minimamente a ideia central, o desencadeamento, né, de desenvolvimento, o encadeamento lógico dessa ideia e a sequência lógica ou comprovação dessa ideia. Então, é um fluxo, né? Quando eu tenho um tópico frasal muito extenso, isso acaba dificultando um pouquinho, porque a gente não tem muito espaço, né? Então, quanto maior o meu tópico frasal, naturalmente eu também vou ter problema, porque vou depois ficar sem espaço para as demais informações. É melhor que o início, tá? Ó, sobre essa dúvida da Ana aqui, vou por aqui, ó, o início é melhor, tá? Então, assim, esse início se chama tópico
Peraí. Início. Esse início, então, é o que a gente chama de tópico frasal argumentativo, é o que veio primeiro, é a primeira informação que retoma a parte da tese. Muito bem. Aí, o que, que ele fez na sequência? Ó, com efeito, tananã, há um transbordamento da lógica competitiva entre os indivíduos a fim de que se chegue ao topo da hierarquia social. Prova disso são os tais coaches motivacionais. Então, aí a gente vai falar assim, que tipo de comprovação que essa pessoa usou nesse primeiro desenvolvimento? Quero ouvir vocês, ver se vocês conseguem me dizer, porque isso já é da percepção, mas ao mesmo tempo, assim, trazer vocês para pensar um pouquinho nessa produção. O que é isso? Tem aí, como que foi comprovado esse parágrafo de desenvolvimento? Fala para mim, que tipo de comprovação que a gente tem aí nesse desenvolvimento 1? O que a pessoa usou? Usou exemplos concretos, repararam? Quando ele cita os coaches motivacionais, isso, trabalha enquanto eles dormem, e aí ele vai dizer que esse predomínio do culto ao eu, né, e aí ele explica que isso permeia as relações sociais, que gera, né, digamos assim, num contexto em que se destaca a busca pelo lucro, a busca pelo trabalhar em prol de si mesmo, vencer como forma de reconhecimento social. Então, isso mesmo, né? A Maria Júlia colocou ali os bordões, eu colocaria, junto com essa informação que a Maria citou, que ele usa exemplos concretos de individualismo, né? Então, quando ele faz assim menção a esses coaches, os bordões, né, o caráter do cada um para si, então isso vai aparecer no primeiro desenvolvimento como uma ideia de ilustração concreta dessa discussão. Qual que era mesmo a discussão? Então, volta para o tópico. O que ele diz? Ó, que existe um predomínio do culto ao eu. E ele traz, na explicação dele, na sustentação, ele traz uma série de referências que mostram, ó, então, esse culto ao eu aparece nesses discursos motivacionais, nessa estimulação muito clara de que sou eu que tenho que fazer por merecer, né? Então é um conflito que o indivíduo vive para ser solidário nesse sentido. Respondendo perguntas, daí o Lucas perguntou se pode usar esse tipo de exemplo na UEL, a Ana também, né? Se pode usar só o exemplo concreto na UEL. Então vamos lá. Considerando assim o histórico recente, tá, de desenvolvimento, eu posso, gente, posso ter um repertório legítimo com citação, né? Tanto que ele volta no Sermão dos Peixes no fim do parágrafo, vocês repararam? Que ele cita o Sermão dos Peixes no fim desse parágrafo, de novo. Ele cita o capitalismo, de novo. Então, essas relações de qual foi o tópico do elemento de comprovação, ele foi um tópico assim que foi construído por uma série de informações. E vocês me perguntaram se lá na prova caberia usar esse tipo de comprovação, se eu lembrasse desse tipo de comprovação. Gente, é assim, eu sugiro que vocês não usem só isso. Usar só o exemplo concreto, eu diria, não é ideal em todo o texto, tá? Então, assim, introduziu, desenvolveu todo, assim, falar, ó, não é necessário, não é preciso. Não seria essa a pauta, não seria essa a discussão. Então, quando ele fala da solidariedade que está em crise, ele está querendo que você pense sim, está em crise por quê? Motivação.
E aí a motivação, ela vai aparecer no nosso texto em que modo, de que maneira? Ela vai aparecer nessas figuras, né, contextuais que são exemplos concretos. Então, resumidamente, posso pôr exemplo concreto ou devo pôr citação? Essa dúvida vai com você para o dia da prova. Se o exemplo concreto for pertinente, né, como está aqui, eu posso usar essa relação, posso. Se o exemplo concreto for pertinente, então eu posso usar essa relação. Se você me falar assim, não posso, né? Então, assim, o que seria uma proibição, um problema nesse sentido? Se você tiver só exemplo concreto durante todo o caminho do texto. Então, o exemplo concreto, ele fica sendo uma ilustração concreta da ideia. E o que ele faz no outro parágrafo, se vocês olharem aqui, vou descer um pouquinho a tela para que vocês consigam ver. Ele cita, ó, no outros exemplos, mas ele cita a globalização, ele cita outros aspectos que são aspectos de desdobramento dessa discussão. Então, se a gente falar assim, posso colocar como sugestão na minha anotação priorizar em um dos meus argumentos uma referência que fosse mais específica de citação, de referência histórica, e no outro, essa ideia do exemplo concreto? Pode. Nós estamos aí, gente, esperando, no momento eu estou esperando com vocês, que saia a cartilha, né, de redação nova. E por que nós estamos esperando essa cartilha? Para ver se eles vão manter nessa prova próxima o padrão de correção que foi do ano anterior. Então, quando a gente fala assim, ó, estamos pensando, esperando, é porque estamos mesmo, né? Porque a princípio esse formato, ele é um formato pertinente. É o que eu chamo de encadeamento lógico. Ó, então, como que ele começou o segundo desenvolvimento? Ó, volta um pouquinho aqui no anterior. No anterior, reparem que tem, né, nessa parte final, diz ali, então, que apesar de escrito há séculos, o sermão continua a traçar paralelos com a realidade, né, na introdução. No segundo parágrafo, ó, ele volta no sermão, como eu falei para vocês, no fim do parágrafo. Então, ele diz assim: assim os peixes disputam entre si pelo local mais próximo à superfície, ao passo que o capitalismo, com sua rede predatória, engloba todo o cardume de forma equânime, de qual, olha só, gente, então ele está propondo assim, que o capitalismo com a rede predatória fecha, encerra, engloba esses processos, né? Então, assim, é um texto que tem uma tendência mais subjetiva, reparem no segundo desenvolvimento, ó, com essa briga valorizada, perdão, generalizada, ele não usou um conectivo de soma, mas ele usou a ideia de que aquele ponto é um efeito da ideia anterior. Então, fica uma outra dica geral, assim, depois a gente volta nisso. Mas eu também, a depender do comando, posso ter causa no primeiro argumento, efeito do problema no segundo argumento, como se fosse realmente essa lógica de causa e efeito, tá? Bom, deixa eu ver. Na parte, então, de desenvolvimento, eu posso pôr aí na minha anotação que é possível usar exemplo concreto em um dos desenvolvimentos. No outro, manter o formato de comprovação padrão, beleza? Padrão. Bom, deixa eu ver se tem mais dúvida que vocês foram mandando e eu fui respondendo. Então,
O Lucas perguntou o tipo de exemplo, ok, respondido, né? A Ana, o tipo de exemplo, respondido. E aproveitando a dúvida da Ana, não só na UEL, tá? A gente está num curso UEL, mas assim, é possível usar também em outros espaços, em outras circunstâncias. Então, pode usar esse bolo, essa referência de esse ponto de comprovação que ele cita ali, o candomblé, a religião, como ponto de apoio, né, como pontos de apoio de comprovação, mas ele usa também um referencial que é um ponto que está um pouquinho antes ali, quando ele cita, dentro dessa lógica, a lógica de relação de contraposição, né, que ele fala da busca pelo lucro, acima de tudo, dessas culturas que enfrentam esse entrave nesse sentido, tá? Então, assim, por que eu quis ler essa redação? Para que a gente gerasse uma discussão sobre isso, para vocês amadurecerem, abrirem um pouquinho mais. O que tem na argumentação, que talvez, né, nem pareça lá na hora que você está lendo, mas que é um ponto positivo na situação avaliativa, é isso. Bom, deixa eu pôr aqui para vocês o texto de hoje, para a gente fazendo uma análise e aplicação. Peraí. Só um instante, gente. Cadê? Ok. Vamos lá que não está indo. Aqui. Eu vou pôr para trocar a imagem só um pouquinho. Uhum. Aqui a nossa proposta. Vamos lá. Então, como essa semana é uma semana que eu vinha trabalhando com temática relacionada a uma outra esfera para todos que fazem essas produções, então eu deixei aqui uma proposta para que a gente fizesse leitura sobre esse tema aqui, ó, medicalização da vida. Medicalização da vida. Esse tema já foi cobrado pela Unesp, tá? Peraí, põe aqui então o tema medicalização da vida. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho no que é o tema, enquanto eu projeto aqui o slide, que é também, né, uma outra sequência aqui das propostas, coisas que eu mandei para vocês. O que é medicalização da vida? Vamos pensar, daí a gente vai aplicando no que vimos hoje de estruturação de texto. O que é medicalização da vida? Vamos lá. Uhum. Peraí. Uhum. Gente, não foi, né? Não está aparecendo. Calma aí. Agora sim. Então, medicalizar a vida. Com o que tem a ver isso? O que você pensaria se você tivesse que prestar, né, uma prova que tivesse esse tema? Pensa um pouquinho aí, o que você acha que está relacionado a esse tema da nossa discussão. Essa ideia de que o Lucas citou aqui. Então, é o fato de nós termos muitos consumos, né, variados consumos de medicamentos em situações diversas. Então, a gente vai ter, assim, a pessoa que realmente está sentindo alguma dor, tem algum problema, e usa o medicamento que tem à mão, né, o primeiro que acha ali, ou que compra um medicamento para isso, e a gente chama esse processo de medicalização da vida, ou seja, tudo é medicado, toda dor, todo sentimento, bom ou ruim. Então é interessante que vocês coloquem isso aí na anotação. A medicalização da vida é um problema? Então eu quero que você pense aqui em tese, ó, vou pôr anotada aqui, ó, tese. Então, primeiro ponto, na sua opinião, um problema as pessoas usarem
excessivamente medicamentos, como o Lucas bem citou ali, um para dormir, um para acordar, uma substância para não dormir, né? Então, medicalização não é só remédio, é todo tipo de substância que promove esse tipo de, né, impacto. Eu posso pensar que existe uso de prescrição, né, que nem a Maria falou aqui, uso de prescrição sem uso de medicamentos sem prescrição também. Então, essa questão do acesso fácil e do manuseio sem uma boa orientação, né, nesse sentido. Então, posso pensar nessa questão que a medicalização, então, quais pontos que eu posso puxar como base argumentativa, gente? Então, ó, o tema da semana, coloca ali. Antes de pensar em repertório, em coisas, eu preciso compreensão do tema, tá? O que é a medicalização? Se vocês tivessem que falar assim, ó, eu vou fazer uma definição rápida sem buscar apoio e, né, significado, sentido, o que é, na sua concepção, medicalizar, né? A Maria Júlia citou ali que é o uso de medicamentos sem prescrição, mas vai um pouquinho além da questão da prescrição, né? Ele ultrapassa um pouquinho o limite da prescrição. É um problema, então, por quê? Porque também está atrelado, gente, a um imediatismo. Então, põe essa dica aí que serve como argumento. Peraí. O imediatismo em tentar solucionar, ó, peraí. Imediatismo, busca por solução rápida, certo? Então, isso é fruto da nossa geração. É uma geração que não quer sentir dor, não se está feliz demais, está fazendo bagunça demais, correndo demais, não se quer isso fora de um contexto de silêncio. Então, eu vou medicalizar também o excesso de atividade. Os dois extremos são, né, medicalizados. Então, a busca por solução rápida, ela é fruto do imediatismo, tá? A normalização de medicamentos como solução para tudo, né? Então, essa normalização, essa noção de que tudo se resolve dessa forma, seria um caminho também, certo? Que mais, gente? Que mais vocês pensaram? Alguém pensou algo além dessas ideias? Então, envolve imediatismo, envolve busca por soluções rápidas, envolve normalização, né, de medicamentos como solução para um problema, tudo volta para essa relação. Aí a gente lembra que vai fazer uma argumentação. Maria Júlia pensou em um sistema falho de saúde. Isso quer dizer assim que eu poderia dizer que o sistema é falho, porque a gente tem, em termos gerais, muitas questões ligadas a esse assunto, mas geralmente discutidas não de forma tão enfática, né? Então daria sim uma falha no sistema de saúde como motivação dessa problemática, daria sim. E aí, um outro detalhe importante para essa sequência, isso, Maria Júlia, ó, a Maria colocou que às vezes demora muito para conseguir um medicamento, né, uma consulta, isso, tipo isso, é isso mesmo. Então, esse sistema, ele ainda não contribui, né, de certa forma, assim, esse formato de interação com os medicamentos, ele não gera uma extinção de problemas, ele aumenta os problemas, porque pode ter mais efeitos
colaterais, mais problemas gerados por essa situação, pode ter um comprometimento maior da saúde desse indivíduo. Então, é nesse sentido aí que a gente trabalharia nessa situação de produção, certo? Perguntas? Ó, eu queria que essa produção pode, pode. Só que aí só cuidado, né, Júlia, para não entrar num debate muito assim, hiperfocado nas canetas como solução para emagrecimento, né? Então, assim, eu diria, talvez é interessante que você use nesse sentido também o ponto que você decidiu usar, mas eu aconselharia que não fosse tão esmiuçada a exemplificação, senão vai impactar de uma forma ruim aqui a sequência do conteúdo. Então, assim, exemplo concreto, posso falar do uso desenfreado de canetas? Pode. Ah, é a mesma pergunta, achei que era outra, Júlia. Então, assim, o uso das canetas é um por exemplo, né? É a parte da aplicação. Posso sim, tá? Então, respondendo todo mundo que tinha ainda esse ponto de dúvida aí. Em relação a essa proposta, então, eu queria que vocês usassem esse texto da FUVEST que a gente leu, que vocês leram, a gente começou uma discussão sobre ele, usem como ponto de partida a situação de produção. Por quê? O que gerou a discussão, né? Então, é a partir de onde que estou trabalhando essa relação, para que haja um fechamento coerente também. Não vai propor solução, vai encerrar o texto confirmando que essa é uma problemática, essa é uma dificuldade, é um ponto de problematização. E vai posteriormente produzir, tá? Pensando em construções para diferentes usos, ok? Gente, é natural que os primeiros, assim, vocês tenham dificuldade, tá? Então, se vocês falarem assim, professora do céu, o que é isso? Né, humilhação para o estudante. Cada tema é um tema, cada proposição vai ser uma, e o importante é que a gente consiga manter ritmo, né, de escrita, de produção e fazer essas redações acontecerem, para que a gente tenha, assim, olha, a aplicação e o entendimento, como vocês estão me mandando aqui de dúvida dessa situação. Tudo bem? Ó, então, acho que é isso por hoje, né, esse processo de orientação estrutural, ok? E aí, na próxima, a gente fala de um outro exemplo e de aplicação, que isso vai ajudando a melhorar também, né, a retenção dessas informações aí. Tudo bem? Gente, é isso, então, por hora, né? Desejo a vocês uma ONG. Não. Ah, tá, tudo bem. Desejo, então, para vocês uma noite tranquila, e a gente vai conversando, tá? Então, assim, prática, com dificuldade, sem. Eu liguei outro dia para uma pessoa, Maria Júlia, de repente eu estava respondendo e pá, liguei. Falei, meu Deus, liguei de vídeo ainda, gente, é cada situação. Então, eu queria que vocês fizessem essa, pensando nisso, de testar, né, os exemplos concretos, só não deixa de pôr pelo menos um repertório legitimado, tá? Em um dos desenvolvimentos, um repertório, no outro, exemplo concreto que vai construindo essa lógica de argumentação. Bom, é isso por hoje. Excelente fim de noite para vocês. Até a próxima aula. Beijo, tá? Fiquem com Deus até. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais.